Pronto. Então, gente, vamos dar início à nossa capacitação. Gostaria de deixar alguns informes para vocês, para que vocês fiquem cientes sobre essa nossa capacitação. Hoje vamos abordar sobre a capacitação, sobre as normas no estilo APA, tá? Sou a Gabriela, sou a bibliotecária da Unifor, então estamos realizando esta semana a terceira SIC, né, Semana da Informação Científica. Então, temos amanhã ainda o último dia, já após a apresentação da APA, vamos ter também a próxima capacitação. Vocês também podem participar, sintam-se convidados. E nossos colaboradores também se encontram aqui na sala, tá, para dar um apoio no bate-papo, mediante as perguntas que vocês venham escrever, vão ser todas coletadas, e no final da apresentação da Lívia, será lidas as perguntas para ela poder responder. Mas se alguém sentir interesse em ligar o microfone e fazer a pergunta, pode ficar à vontade. Nossos colaboradores irão colocar as informações dos canais de comunicação da biblioteca, do nosso setor, com relação às capacitações, né, e agendamento. Nosso também Bibliozap, que está disponível para o público, né, da comunidade acadêmica da Unifor, e à disposição do blog da biblioteca. Então, quero parabenizar a Lívia, agradecer pelo convite, e vou aqui apresentar a Lívia, para que vocês possam ter ciência um pouco mais. Então, só um instante. Lívia Maria Caetano da Costa, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduação em Gestão Estratégica de Arquivos, MBA profissional em Administração, Finanças e Negócios, atua na Universidade de Fortaleza como bibliotecária no setor de pesquisa e treinamento, tem foco em capacitação sobre base de dados digitais, livros digitais, gerenciadores de referência, comunicação científica e integridade acadêmica. Tem conhecimento nas normas APA, ABNT, Vancouver, e atua como revisora de periódicos da Revista Brasileira de Promoção da Saúde, a normalização em Vancouver. Lívia, pode dar início à sua capacitação e, novamente, obrigada, né, por estar aqui prestigiando esse momento conosco. Fique à vontade. Obrigada, Gabriela. Boa tarde novamente a todos. Fico feliz em estar participando desse evento memorável. E vamos dar início à nossa capacitação. A Gabriela já fez aqui a introdução, né? Então minha tela já está compartilhada com todos vocês. E como a Gabriela bem falou, vamos deixar as perguntas para o final, ok? Então vamos dar início. Hoje nós veremos uma norma específica, que é a norma da APA, e essa norma, ela trabalha somente com a área da psicologia, e é uma norma reconhecida mundialmente. Mas, antes de falar sobre a norma, de a gente realmente se aprofundar nesse assunto, eu gostaria de fazer aqui uma breve contextualização sobre fontes de informação. Então, primeiramente, o que seriam as fontes de informação? É tudo aquilo que vocês vão utilizar para desenvolver o trabalho de vocês. E aí nós temos as fontes mais clássicas, digamos assim, que são representadas por livros, por artigos, e vocês têm acesso a esse tipo de fonte nas bases de dados e portais de periódicos. Então, vocês estão vendo aqui na tela bases e portais, ferramentas de descoberta, que são as buscas integradas, e tudo isso vocês têm acesso, sendo aluno, por exemplo, da Universidade de Fortaleza, e, claro, tem bases aqui também de acesso aberto, pessoas de outras instituições, né, também têm acesso através dos pacotes. E o que é que eu devo referenciar? Vocês vão referenciar tudo que vocês utilizarem para desenvolver o trabalho. Então, nós temos os exemplos aqui de dissertações, teses, livros, artigos e etc. Porém, vocês vão citar e referenciar tudo, absolutamente tudo. Então, por exemplo, Lívia, eu vi um vídeo do YouTube
um canal muito interessante de um professor, que ele é muito renomado, e etc. Se você utilizar como base esse livro para desenvolver qualquer ideia do seu trabalho, então você vai citar e referenciar esse vídeo, ok? Por exemplo, um outro exemplo também seria o podcast, que é uma mídia que vem crescendo muito, né? Cada ano está crescendo mais ainda. Então, se for o caso, também existe uma forma de citar e referenciar esse podcast. Então, recapitulando, tudo que você utilizar, você vai citar e você vai referenciar. Um manual de um determinado equipamento, um vídeo, um podcast, uma página da internet, mas é claro que eu estou falando aqui diferentes fontes de informação. Porém, no momento em que vocês forem prospectar essas fontes, vocês vão aplicar alguns critérios, né? Então, vocês não podem estar utilizando qualquer fonte de informação disponibilizada em qualquer local. E se eu não referenciar, o que é que vai acontecer? A primeira consequência que vai acontecer é a violação dos direitos autorais. É a Lei 9.610, de 98, e é a lei que versa sobre os direitos do autor. Então, algumas pessoas não têm conhecimento sobre isso, né? Que o plágio, então já vamos falar sobre o plágio, que o plágio nada mais é do que eu usar a ideia de outra pessoa sem fazer uma citação e uma referência corretamente. Se eu não referenciar, se eu não citar, eu estarei cometendo um plágio. Se o plágio existe uma lei por trás, existe toda uma legislação por trás, quando nós infringimos uma lei, o que é que acontece? Estamos cometendo um crime. Então, às vezes, pode até ser um pouco pesado. Nossa, eu estou cometendo um crime, mas é a verdade, tá? Segundo ponto, descrédito na comunidade científica. E que nós sabemos que, para construirmos um nome, isso requer muita dedicação, muito esforço, muito sacrifício. Então, hoje em dia, com a internet, com esse meio de propagação cada dia mais rápida, o que é que pode acontecer? Quer dizer, o que é que vai acontecer? Esse descrédito na comunidade acadêmica, ele acontece de uma forma muito mais rápida. E principalmente porque hoje nós podemos ver pessoas que propagam as informações de uma maneira muito irresponsável e às vezes até fake news. Então, quantas pessoas já tiveram as vidas destruídas por conta de fake news? E o terceiro ponto, gente, é a perda de títulos adquiridos. Então, por exemplo, um professor, uma pessoa que tem um título de doutor, se ela cometeu plágio, ela perde esse título e já não teria mais esse título de doutor. Então, ele seria um nível e passaria a ser mestre. E agora eu vou falar aqui os 3 tipos principais no nosso contexto acadêmico, tá? É o integral, o parcial e o conceitual. Lívia, quer dizer que existem outros? Sim, existem muitos outros. Depois desta apresentação, nós vamos para a próxima capacitação, que é sobre o que é o plágio. E nesta, eu vou especificar realmente cada tipo de plágio, eu vou me aprofundar nesse tema. Mas aqui na norma, eu vou apenas pincelar de forma muito rápida, tá? Então, vamos lá. O primeiro tipo de plágio é o Ctrl+C e o Ctrl+V do trabalho, né? Como um todo, é o Ctrl+C e o Ctrl+V. E eu não vou deixar claro de onde eu tirei a informação. O segundo é um parcial. O parcial são pedaços, são fragmentos de diferentes fontes de informação. E esses fragmentos podem ser fragmentos maiores, como capítulos, páginas, ou fragmentos menores, ou seja, parágrafos, frases, linhas. E o terceiro tipo que nós temos aqui é o conceitual. E o conceitual, muitos alunos acabam cometendo por falta de conhecimento. O que é que seria o plágio conceitual?
é aquele em que você lê a ideia do autor, você contextualiza e escreve com as suas palavras. Então, na cabeça de algumas pessoas, funciona da seguinte forma: Lívia, eu escrevi o texto. São as minhas palavras, não está igual às palavras do autor. Então, o texto é meu, eu não preciso fazer a citação. E é claro, gente, que esse pensamento está errado. Por quê? Porque eu me apropriei do principal, que foi a ideia dessa pessoa, tá? Independente de eu ter utilizado as palavras dessa pessoa no literal ou não. E agora, depois dessa breve contextualização sobre integridade acadêmica, eu vou falar agora, finalmente, sobre a APA, gente. Ela tem toda uma estrutura para artigo, tá? É uma norma voltada para artigo. Aqui vocês podem ver todos os elementos dessa estrutura. Então, vai desde título, nome do autor, nota, abstract, introdução, até os elementos pós-textuais, né, como apêndices e materiais complementares. Hoje, nós vamos especificamente trabalhar com citação e referência, tá? Normalmente, o que é que os cursos fazem, né? Os cursos, eles utilizam a estrutura do trabalho em si em ABNT e citação e referência utilizam APA, tá? Isso para trabalhos acadêmicos. E artigo. Artigo, às vezes, utiliza a própria norma inteira da APA ou, às vezes, fragmentos dela, pedaços dela, né? Por exemplo, citação e referência, mas a particularidade daquela revista, o qual o aluno vai submeter o artigo, são partes diferentes, né, que não vão totalmente de encontro com essa estrutura, tá? Então, aqui só para contextualizar e vocês entenderem melhor. Essa norma ela foi criada em 1929 e estamos na nossa 7ª edição da norma. Ela foi publicada no segundo semestre de 2019. Então, muitas pessoas também ainda estão desatualizadas, não têm essa informação, tá? Eu gosto muito, né? Particularmente eu gosto muito da norma, da APA, porque é uma norma mais simples do que a ABNT, né? Porque a ABNT tem muitos detalhes desnecessários. E com essa atualização da APA, ficou melhor ainda. Então, vocês vão poder aqui comprovar junto comigo. Vamos iniciar, gente, pelas referências, tá? A elaboração dessas referências. Só um minutinho. Gente, o meu áudio está bom para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está tendo algum tipo de ruído? Sim. Ótimo. Pronto. Dá para te ouvir, Lívia, normal, tranquilo, mas só tinha aparecido um barulhinho, como se fosse alguém mexendo em alguma coisa, próximo ao mouse. Deve ter sido algum tipo de interferência. Então, eu pensava que era um barulho de trânsito, alguma coisa assim. Qualquer problema, vocês me avisam, tá bom? Então, Tem alguém fora a Lívia com o microfone aberto? Não, todos estão desligados. Ainda continua, Gabi, com esse ruído? Continua, eu estou no mesmo local. Tá, mas você está mexendo em alguma coisa? É como se fosse um som de teclado, Lívia. É um som de teclado, ou assim, batendo em alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou Pode ser o fone. Então. Tá. Pronto. Dá para me ouvir melhor? Gente, vocês estão me ouvindo? A gente te escuta bem, mas o momento que você fala, nós escutamos como se fossem umas marteladas, como se fosse mexendo, abrindo uma gaveta, alguma coisa assim, um movimento de mesa. Muito estranho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da sala e entrar novamente, para ver se melhora. Mas aí vai cortar a gravação? Não, não corta a gravação, não.
Eu não foi o que inseri. Pode continuar. Não, pode continuar, Lívia. Não precisa sair, não. Eu Pode me acho que isso aí não apresentar. atrapalha tanto, não. Certo. É, porque eu estou aqui num ambiente totalmente neutro. O máximo que tem é um ventilador ligado. Pode ser ele. Pode ser ele. Então tá explicado, viu? Mas pode ficar na sala. Pode continuar a sua apresentação. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu maximizar aqui. Vamos lá. Então, gente, vamos iniciar aqui com as informações referentes à formatação. Temos, primeiramente, a informação da margem da página. Então, esse número, 2,54 centímetros, é um número quebrado. Por que, Lívia, que esse número é quebrado? Porque nós sabemos que a norma, a APA, ela é uma norma internacional. E lá fora, eles utilizam a medida de polegada, padrão. Então, transformando para o Brasil, nosso padrão são centímetros, fica dessa forma, tá? Então, é 2,54 centímetros, margem superior, inferior, esquerda e direita. Então, aqui, foge do padrão da ABNT, porque na ABNT a gente sabe que as margens são diferentes. Neste caso, da APA, não, ok? Você vai colocar 2,54, tanto superior, inferior, esquerda e direita. Uma atualização da norma muito interessante foi o próximo tópico, que é tipo de fonte. Nós sabemos que existem as duas fontes padrões, que seria Times e Arial. E isso nós sabemos aí para todos os trabalhos acadêmicos, revistas. Porém, com essa atualização, ela permite a utilização de mais 3 tipos de fontes. Então, eu tenho a Calibre, Arial e Lucida. Mas, claro, é importante ressaltar que vocês devem adotar um padrão, portanto, vocês vão utilizar apenas um tipo de fonte, tá? Vocês vão escolher. E vocês devem observar também o tipo e o tamanho de fonte. Como vocês podem perceber, eu tenho um tamanho diferente para manter aquele padrão no tamanho do documento como um todo, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar a fonte Times, ela é bem menor em comparação com a Lucida. Então, por isso que eu tenho aqui essa diferença. E vocês devem observar isso aqui, ok? Depois nós temos o espaçamento. O espaçamento é duplo por todo o texto. O recuo, 1,27 centímetros. Então, novamente, nós temos aqui esse número quebrado, 1,27. E o alinhamento é a margem esquerda. Eu vou mostrar primeiro toda a estrutura, vou explicar todas as referências, vou mostrar aqui vários modelos para vocês, e no final vou mostrar como é que ficam como é que fica na prática essa formatação, com várias referências, tá? Então, vamos lá. O primeiro elemento que nós vamos iniciar a referência é a autoria. Eu tenho 2 tipos de autoria. Eu tenho a autoria pessoa física, que pode ser um autor, um editor, um coordenador, que é o que nós vamos ver agora, e daqui a pouco eu vou explicar a pessoa jurídica, que seriam as entidades, tá? Então, vamos lá. Primeiro, autor pessoa física. Eu tenho aqui o nome do Eduardo Queiroz. Qual é o padrão que nós vamos utilizar? Nós vamos pegar o último sobrenome, neste caso, eu só tenho 2 nomes, tá? Vou pegar o último, colocar no início, vírgula, o prenome, que é o que vem antes, eu vou deixar na forma abreviada. Então, esse será o padrão. Então, vamos supor que aqui fosse Eduardo Silva Queiroz. Então, ficaria o Queiroz, que continua sendo o último, vírgula, Eduardo, então é ponto, Silva, S ponto. Então, esse é o padrão, tá? Isso para um autor. Se você pegar uma fonte de informação, e essa fonte de informação tem 2 autores, como é que vocês vão iniciar a referência de vocês? Vocês vão seguir o mesmo padrão sempre, então, último sobrenome, vírgula, prenome, ponto. Você vai adicionar uma outra vírgula e vai usar esse E comercial, tá? Sempre dentro das referências da norma APA,
você vai utilizar esse E comercial entre o penúltimo e o último. No caso, eu só tenho 2, mas sempre você vai utilizar entre o penúltimo e o último. Então, coloco o primeiro, E comercial, depois o último. Mesmo padrão, sobrenome, vírgula, prenome. Outra atualização da norma, eu estou falando assim, gente, sempre que tiver uma atualização, porque vocês vão prospectar as fontes de vocês, né? Já prospectaram, estão utilizando fontes, e com certeza, como essa norma foi atualizada recentemente, vocês terão acesso a documentos tendo como padrão a norma na versão anterior. Então, alguns pontos estarão diferentes, tá? Por isso que eu gosto aqui de destacar para vocês saberem exatamente o que foi que teve de atualização na norma. Então, outro ponto que foi alterado. Você vai citar até 20 autores. Lívia, eu peguei um artigo, tem 15 autores, tem 20 autores, você vai citar todos. Até 20, você vai citar todos os autores. E, claro, essa alteração foi feita para que todos os autores tivessem a oportunidade de serem divulgados, de serem contemplados, porque imaginem você, que o seu nome fica lá no final. Então, por exemplo, 8 autores. O seu nome ficaria por último. Ele não iria aparecer, né? Então, né, segundo essa perspectiva, tá, a norma foi atualizada e ela obriga você a citar todos os autores, caso tenham até 20. Então, qual seria o padrão que nós vamos utilizar? A mesma coisa. Normalização. O que seria a normalização? É uma padronização. Então, você sempre vai seguir o mesmo padrão, tá? Então, Miller, sobrenome, vírgula, terceiro, prenome abreviado, vírgula, segundo, vírgula, terceiro, vírgula, quarto, e assim por diante. Vocês sempre vão seguir esse mesmo raciocínio, tá? Vamos lá. Lívia, até 20 autores. Como eu falei para vocês, sempre entre o penúltimo e o último, para até 20 autores, vocês vão fazer o quê? Vocês vão utilizar o E comercial. Então, eu tenho o Green e o Nelson. Penúltimo e o último. Vou colocar o E comercial. Lívia, são 3. Então, Miller, Brau, vírgula, E comercial, Wilson. Sempre entre o penúltimo e o último. E se passar de 20 autores, né? O que será muito difícil de acontecer. Mas a norma, ela precisa dar essa possibilidade. Se passar de 20 autores, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar os 19 primeiros, reticências, depois o último autor. Então, percebam que não existe et al. Nas referências da norma APA. Lívia, mas eu já vi et al. Na APA, eu tenho certeza. Pode ter visto, mas somente nas citações, ok? Nas referências, não existe et al. Então, passando de 20 autores, 19 primeiros, reticências, depois o último. Essas reticências indicam que existem outros autores que estão contemplados aqui. E outras responsabilidades. Se vocês pegarem qualquer fonte de informação que não tem o autor, pode ter o editor, o organizador, o coordenador. Se for o caso, o que é que vocês vão fazer? Muito simples. Vocês vão colocar o nome da pessoa, dessa autoria, tá? Dessa autoridade, na verdade. E ao lado você vai especificar qual é o tipo de responsabilidade. Então, no caso, o Bartucci, ele é um organizador. Ele não é um autor. Então, precisa especificar qual é o tipo de autoridade que ele exerce. A forma padronizada eu vou sempre colocar na forma abreviada e respeitando o singular ou plural. Então, Bartucci só tem um, fica no singular. Dentro do parênteses, na forma abreviada. Delvecchio, compilador. Dentro do parênteses, na forma abreviada, só tem um singular. No terceiro exemplo, eu já não tenho aqui, já não vou deixar no singular, mas no plural. Por quê? Porque eu tenho 3 organizadores, Sabadini, Sampaio e Kuller. Então, o que é que eu vou fazer?
eu vou especificar qual o tipo de autoridade que eles exercem, são organizadores, porém, vou ter que concordar em número, já não seria singular, sendo plural. Então, eu vou acrescentar o S, orgs. Então, compis, orgs, eds, de editor, ou ed, ou então eds, sempre concordando singular e plural, e sempre colocando na forma abreviada dentro do parênteses. Autor corporativo. Então, agora nós vamos partir aqui para as entidades. Pode ser uma empresa, um órgão governamental, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês não podem, sob nenhuma hipótese, utilizar a forma abreviada, ou seja, a abreviatura deste órgão, tá? Desta empresa, enfim, não pode. Qual seria a forma correta? O nome todo por extenso e somente. Então, eu tenho aqui o exemplo. Conselho Federal de Psicologia, ponto. Após a informação de autoria, nós vamos colocar sempre o ano, tá? O ano de publicação. Eu aqui já estou dando um spoiler para vocês. Então, vamos ver aqui as 3 formas, né? Forma correta, como vocês já sabem, o nome todo por extenso. Primeira opção aqui que está incorreta, o nome por extenso e também a informação da abreviatura, não pode. Ou somente a abreviatura também não pode. Então, algumas pessoas acabam se confundindo aqui, principalmente nas citações, por quê? Porque existe uma premissa metodológica de que a primeira vez que você for utilizar as abreviaturas, você coloca o nome por extenso e a abreviatura. E, a partir da segunda vez, você pode colocar somente a abreviatura. Mas isso é uma regra metodológica, então as pessoas acabam aplicando isso para todas as normas. APA, BNT, Vancouver, e não está correto, tá? Quando chegar nas citações, eu vou mostrar um quadro para vocês com todas as possibilidades, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então, aqui nas referências, vocês já sabem, sempre colocar o nome por extenso. Aqui tem uma observação, quando o autor é o mesmo editor, omitir o nome do editor. Então, vamos supor que eu tenho aqui um exemplo de um livro, tá? Eu tenho aqui uma referência completa de um livro, que eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o ano 2010, então, o ano de publicação. Depois, eu tenho o título e o subtítulo. Eu deveria ter, depois da informação do título, o editor. Mas o editor é a mesma pessoa jurídica. Então, é a mesma autoridade. Eu não preciso repetir, tá? Então, eu vou omitir. Nesse quadro, vocês podem ver colaboradores que não são autores, mas se vocês utilizarem esse tipo de fonte de informação, vocês podem aplicar estas pessoas sendo autoras, tá? Então, como é que funciona? Se você utiliza um filme, você vai pegar o diretor desse filme e ele entrará como um autor na referência. Se for uma série de TV, seria o produtor executivo. Se for um episódio de podcast, seria o host desse episódio. Se for um webinar, seria um instrutor. E assim por diante, tá? Então, aqui eu tenho diferentes tipos de fontes informacionais, e aqui vocês têm um exemplo como base, né? Porque se você utiliza, por exemplo, o podcast, liga como é que eu vou fazer, qual é o nome da pessoa que eu vou colocar, agora vocês já sabem, tá bom? E agora, algumas informações sobre livros, obras de referência e capítulos. O local do editor não está mais incluído na referência. Então, gente, esqueçam essa informação do local de publicação. Isso não existe mais. E que bom, porque não faz mais sentido. Não era tão tecnológica quanto esta que nós estamos vivendo, não faz mais sentido, tá? Segundo, o título e o subtítulo são em itálico, e a primeira letra do subtítulo é maiúscula. Então, aqui tem uma característica da APA. Sempre que nós formos destacar um elemento, esse elemento é obrigatoriamente
nós vamos deixá-lo em itálico, tá? Esse elemento. Não pode ter outra alternativa, como negrito, sublinhado, tá? Sempre será itálico. E, ao contrário também das normas que a gente está acostumado, eu vou destacar tanto o título quanto o subtítulo. E fugindo aqui o padrão da língua portuguesa, a primeira letra após o título, ou seja, a inicial do subtítulo, eu vou deixar a letra maiúscula, mesmo que seja substantivos comuns, tá? Porque seguindo o português, nós só deixaríamos a inicial, né, a primeira letra maiúscula, se fossem, por exemplo, substantivos próprios. Neste caso, especificamente na APA, não vamos trabalhar dessa forma, tá? Pode ser um artigo, pode ser uma preposição, pode ser qualquer coisa. Você sempre vai deixar a inicial maiúscula. E vocês podem acrescentar informações importantes entre colchetes após o título, tá? Tem um exemplo para vocês terem como base. Então, vamos aqui começar com os exemplos. Se preparem, porque são vários, tá? Primeiro que eu tenho aqui é o livro na versão impressa. Então, vamos lá. Primeiro elemento, autor, como a gente já sabe. Depois eu tenho o ano de publicação. Depois eu tenho o título. Perceba que está em itálico. Por último, eu tenho o editor. Antigamente, eu teria, por exemplo, aqui. Por exemplo, neste caso, São Paulo, Taylor e Francis. Então, hoje, não existe mais. Não precisa colocar o local de publicação. Vai colocar somente o editor. Então, percebam que uma referência que já não era tão complicada ficou ainda mais fácil. Autor, ano, título e editor. Simples assim. Vamos agora para o exemplo de livro em formato eletrônico. Então, vamos lá. Autor. Depois, eu tenho aqui a data de publicação. Neste caso, eu não tenho acesso a essa informação. Lívia, eu peguei esse livro e não tem a data de publicação desse livro. O que é que eu faço? Neste caso, você vai colocar o ND, que é a abreviação de No Date, tá? Então, pegou um documento, não tem informação da data de publicação, não tem problema nenhum. É só colocar o ND. Então, título em destaque, editora. Então, até aqui eu tenho exatamente os mesmos elementos. E qual seria a diferença? Se eu tirei da internet, eu vou colocar o link. Então, simplesmente você acrescenta o link. Simples assim. Depois a editora vai inserir o link. Recuperado de data de acesso, não tem mais necessidade, tá bom, gente, de vocês inserirem essa informação. Eu tenho aqui o URL comum, né, então, o HTTP, www, então, é o URL comum, tá? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu já tenho uma referência aqui um pouco diferente, porque eu acrescentei outros elementos, tá? Inclusive a URL, é um tipo diferente. Então, vamos lá. Autor, ano de publicação, título, subtítulo. Então, perceba que eu tenho um artigo aqui e está com a inicial maiúscula, como eu falei para vocês. Ambos em destaque em itálico. Quando vocês pegarem uma obra e ela for a partir da segunda edição, vocês precisam deixar essa informação explícita, tá? Então, neste caso, é a segunda. Ah, Lívia, mas por que não apareceu nos exemplos anteriores? Simples, é a primeira edição. Quando é a primeira edição, já está subentendido que é a primeira. Então, nesse primeiro exemplo, nesse segundo exemplo aqui, eu já entendo que trata-se da primeira edição. A partir da segunda, é obrigatório especificar qual é a edição que você está utilizando, tá? Então, se fosse somente segunda edição, fecharia o parênteses aqui, depois do ED ponto. Porém, neste caso, eu ainda tenho um volume. Então, esta obra faz parte de um volume. Vou colocar o vol, né, abreviação de volume, 4, tá? Lívia, se fosse a primeira edição, retirarei essa informação e ficaria apenas o vol entre parênteses.
depois eu tenho uma editora, ponto, o link. Esse link, gente, ele é um tipo de link diferente. Por quê? Porque eu tenho aqui URL, uma URL persistente, tá? Lívia, o DOI é um URL? É sim, tá? Então, o que seria o DOI? O DOI, gente, é um identificador de objeto digital. E para o nosso contexto, se aplica a livros, capítulos de livros, artigos, tá? Hoje em dia, a maioria dos artigos que saem já são com esse tipo de identificação, com o DOI. E o que seria exatamente o DOI? É esse código que ele sempre vai iniciar com o número 10 ponto, seguido do código, tá? Que pode ser somente números, letras e números também, ok? E é como se fosse um CPF deste arquivo específico, no caso, deste livro. Essa numeração, essa URL, ela é somente para este livro. Então, ele é um identificador mais seguro, porque essas URLs comuns, a gente sabe que às vezes podem acontecer erros, né? Aquela famosa página de erro, né, que aparece. Então, a informação na internet, muitas vezes, é uma informação muito líquida, que ela está disponível hoje, mas pode ser que próxima semana, próximo mês, não esteja mais. Então, se você tiver o DOI, optem por utilizar o DOI, tá? Sempre deem preferência a utilizar o DOI, certo? Então, você vai inserir o HTTP. Por quê? Porque o HTTP indica que eu tenho um link, né? Trata-se de um link, tá? Então, HTTP, 2 pontos, 2 barras e o código DOI. Então, se você pega esse link aqui e coloca em qualquer navegador, ele vai recuperar o documento, né? E o DOI é exatamente isso, tá? Mesmo que seja um URL diferente do que a gente está acostumado. Agora, nós vamos para os exemplos de periódicos. Algumas observações. Vocês vão colocar a inicial maiúscula na primeira palavra do título e do subtítulo do artigo. Ou seja, vamos utilizar aqui o mesmo padrão para os livros, tá? O título do periódico deve estar com as iniciais em maiúsculo e em itálico, juntamente com o volume. Gente, sempre vocês vão deixar as iniciais maiúsculas. Revista Brasileira de Reumatologia. Todas as iniciais em maiúsculo, tá? Com as letras maiúsculas. Claro, com as exceções das preposições, tá, gente? O volume também você vai deixar em itálico. Então, o nome da revista e o volume é itálico. E você também pode acrescentar informações importantes, informações relevantes, entre colchetes, tá? Após o título. Então, vamos aqui para o exemplo. Eu tenho aqui a informação, tá? Base, e vamos depois para os 3 exemplos diferentes, 3 possibilidades. Então, vocês estão vendo aqui autor, no caso 2, ano, título do artigo, nome da revista, volume, número, página, e neste caso eu tenho um URL que seria o DOI, ok? Vamos aqui para o exemplo de um periódico impresso. 2 autores, seguindo o mesmo padrão, e comercial, dividido um e o outro, ano de publicação, título do artigo. No caso, percebam que eu tenho uma observação, eu tenho uma informação relevante. Então, ao lado do título, acrescentei entre colchetes, tá? Perceba que a informação seguinte é o título da revista ou do meu periódico. E o que é que está em destaque? É justamente esse elemento. Então, se você utilizar um artigo publicado em uma revista, o que vai em destaque não é o título do artigo, é o título da revista, é o título do periódico, ok? Então, título do periódico em destaque, vírgula, o volume também em destaque. Volume 8, itálico. Ambas as informações estão em itálico. Dentro do parênteses é o número.
tem informação aqui em cima, número, tá? Vírgula, o intervalo de páginas. No segundo exemplo, nós temos um periódico. E esse periódico, ele é um artigo com o DOI. Nós já sabemos o que é o DOI, então vamos para o exemplo. Primeiro autor, e comercial. Segundo autor, ano de publicação, título do artigo. Depois eu tenho o título da revista em destaque, junto com o volume, vírgula, o intervalo de páginas. Neste exemplo, eu não tenho uma informação. E qual seria essa informação? O número. Sempre após o volume, dentro do parênteses, nós podemos ver aqui o número. Mas, muitos artigos hoje já não têm o número da revista, tá, gente? Vem somente a informação do volume. Então, se acontecer, vocês também têm um exemplo aqui como base. Vocês vão inserir as informações que vocês têm em mãos. Se não tem o número, não insere essa informação, tá? Então, vírgula, intervalo de páginas, ponto final. Depois, eu tenho aqui o link. Neste caso, eu tenho um link, no caso, seria um DOI. Né? Então, http, 2 pontos, 2 barras e o número DOI. Neste terceiro exemplo, eu já tenho aqui uma referência um pouco diferente. Então, vamos lá. Autor, ano de publicação, e aqui perceba que este ano de publicação está um pouco diferente. Por quê? Eu tenho a informação do mês de publicação junto com o ano. Em algumas revistas, isso pode acontecer, tá? Então, qual seria o padrão que vocês vão utilizar? Vocês vão colocar o ano, vírgula, o mês. O mês vocês não podem inserir na forma abreviada. Vocês devem inserir o nome completo, tá? E sempre com a inicial maiúscula. Depois eu tenho título e subtítulo. Então, sempre a inicial do subtítulo em maiúscula. Depois o título da revista, junto com o volume, ambos em itálico. O número entre parênteses. E, por último, eu tenho aqui o link. Né? Neste caso, eu tenho um URL comum, tá? E aqui vocês vão aplicar o mesmo raciocínio do livro. O livro tem um URL comum e tem o DOI. Né? Sempre é melhor vocês utilizarem o DOI. Ah, só tem a URL comum. Não tem problema nenhum. Podem inserir a URL comum. Ok? Agora vamos para os exemplos de trabalhos acadêmicos e eventos. Eu tenho aqui as teses e dissertações. Então, é importante ressaltar que, dentro de trabalho acadêmico, eu tenho 3 possibilidades, 3 níveis, na verdade, 4. Primeiro tipo de trabalho que eu tenho é o famoso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. E dentro desse tipo, desse nível de trabalho acadêmico, eu tenho 2 níveis, tá? Eu tenho um TCC de graduação e eu tenho o TCC de pós-graduação lato sensu. No caso, seriam as especializações, MBA, tá? E eu, partindo para a pós-graduação estrito sensu, eu tenho dissertação e tese. Então, dissertação é o trabalho final que a pessoa faz para concluir o mestrado, e tese é o trabalho final para concluir o doutorado. Então, é importante que vocês tenham conhecimento sobre esses níveis, ok? Recapitulando, TCC, graduação ou especialização MBA, dissertação, mestrado, tese e doutorado. Então, vamos aqui para o exemplo, teses e dissertações. Eu vou colocar o nome da pessoa, do autor, ano de publicação, o título, e aí perceba que o título desse trabalho acadêmico está em destaque. Vou abrir o colchetes e vou inserir essa informação. Eu vou especificar qual é o tipo de trabalho acadêmico. Então, neste caso, eu tenho uma dissertação. Dissertação, nós já sabemos que é de mestrado. Então, dissertação de mestrado, vírgula, o nome da instituição, vírgula, o país. Ok? Tirei da internet, vocês já sabem. Coloquem o link. Tem um DOI, substitua o
URL comum pelo DOI, ok? No segundo exemplo, eu tenho aqui uma tese. Então, basicamente é a mesma coisa. A única diferença é que eu vou substituir os níveis. Então, eu tenho autor, ano de publicação, título em itálico, abro o colchetes e agora eu vou inserir o nível do trabalho. Neste caso, eu tenho uma tese, mas já sabemos que tese é de doutorado, vírgula, o nome da instituição, vírgula, Brasil. Opa, ficou faltando aqui o Brasil, tá, gente? Vírgula, Brasil, ok? Encontros e simpósios. Gente, não se preocupem que vocês vão receber a versão retificada, tá? Encontros e simpósios. Vamos colocar aqui a primeira informação, como sempre, autor, depois data, e aqui perceba que a data está bem diferente, né? Então, eu vou especificar ao máximo essa data, tá? Geralmente, nesses tipos de eventos, eles sempre inserem essa informação dentro do trabalho publicado, tá? Então, você vai colocar o ano, o mês e o dia. É o oposto, porque é o padrão utilizado lá fora. Geralmente, a gente utiliza dia, mês e ano. Título e subtítulo em destaque, sempre aplicando a mesma regra. Então, eu tenho aqui um artigo e a inicial está maiúscula, né? E agora nós vamos especificar anais do. Você sempre vai ter como padrão essas duas palavras iniciais, anais do, ok? Então, depois disso, você vai especificar o número do evento e o nome do evento. Anais do 17º Encontro de Iniciação à Pesquisa Mundo Unifor. Outro exemplo. Anais do 20º Congresso Brasileiro de Psicologia. Ok? Então, o padrão é esse. Anais do. Especifica o número e o nome do evento. Vírgula. Local. E aqui o local seria a cidade de publicação, tá? No caso, a cidade onde ocorreu o evento. Depois, vírgula, Brasil. Ok? Claro, tirei da internet, link ou URL comum ou DOI. No segundo exemplo, eu já tenho aqui vários autores. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 autores. Sempre entre o penúltimo e o último, e comercial. Ano de publicação. Lívia, nesse caso, não tem a data completa, o dia e o mês. Se no seu artigo não tem essa informação, gente, então não tem o que fazer, a gente não pode inventar, tá? Se tiver informação completa, coloque a informação completa. Se não tem, não precisa se preocupar com isso. Título em destaque, Anais do 20º Congresso de Engenharia Civil. Local, São Paulo, cidade, vírgula, Brasil. Tirei da internet, URL ou DOI. Agora vamos para sites. Eu tenho aqui, gente, um portal, tá? Um exemplo de site sendo um portal. Então, por exemplo, eu tenho o portal do BBC Notícias. O Walker é o autor, tem lá o nome dele. Depois, geralmente, nesses portais de notícias, BBC Notícias, Diário do Nordeste, que é um jornal muito conhecido aqui no Ceará, vem a informação completa da data, tá? Com o dia e o mês. Então, você vai colocar o nome dessa pessoa. Muitas vezes aparece editor. Tem lá o nome da pessoa, fulano de tal, editor. Se for editor, vocês já sabem como fazer. Vocês vão abrir o parênteses e colocar ed, ponto, né? Como eu mostrei para vocês, tá? Ano, como eu mencionei, o ano geralmente vem a informação completa do dia, o mês. Se não tiver, não coloca, não tem problema, tá? Título dessa matéria, no caso, né? Seria uma matéria, um artigo dessa informação. Título em destaque, depois o nome do portal.
Então, aqui pode ser BBC Notícias, pode ser Diário do Nordeste, pode ser qualquer portal, tá? Uma observação aqui, gente, às vezes, nesses tipos de portais, eu não sei se vocês já viram, mas você acessa uma informação dessa e tá a informação de autor tem dizendo assim, redação, ou seja, não está atribuindo a uma pessoa especificamente, mas foi a redação daquele portal. Neste caso, seria redação do portal BBC Notícias. Então, neste caso, eu falei para vocês que nós podemos ter uma autoridade, pessoa física, que seria autor, editor, ou pessoa jurídica, que serão as entidades. Se eu entro no portal e tem lá redação, então, quem é o responsável por aquela informação? É a entidade. Quem é a entidade? BBC Notícias. Então, ao invés de ter aqui o Walker, seria BBC Notícias. Se, por acaso, o BBC Notícias estivesse aqui no início, lembre-se, a informação que eu falei lá no início da apresentação. Nós não vamos repetir o editor. Eu mostrei para vocês o exemplo do IBGE. Então, aqui vocês vão seguir o mesmo raciocínio, tá? BBC Notícias, finalizaria aqui após o título. Por quê? Porque eu não preciso repetir novamente a informação. Então, tem um outro exemplo aqui. Silva, tem o nome da pessoa, data de publicação, título, depois eu tenho o título desse portal, o Estado de São Paulo, tá? E, claro, o link. Áudio de podcast, então já seria aqui também um tipo de fonte diferente, muito utilizada. Você vai colocar aqui o nome do produtor, tá? Depois, data de publicação, que geralmente essa informação também vem completa. Título, esse título tem lá, né, do podcast, o tema. Você vai acrescentar essa informação dentro do colchetes, áudio podcast, ponto final, iTunes. No caso, seria a plataforma. Tem o iTunes, né, da Apple, e tem a outra plataforma, que eu não recordo o nome agora, que é da Galaxy, né? Então, tem a outra plataforma, que você vai especificar, certo? Seguido do link da plataforma. Legislação, né, também é um tipo de fonte muito utilizada. Coloquei aqui 2 exemplos, tá? Constituição, muitas vezes os alunos citam a Constituição, então esse aqui é o modelo que vocês vão utilizar, Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. O ano de publicação, depois eu tenho a 21ª edição, lembrando que a partir da segunda eu preciso especificar, ponto, editora. Não esqueçam, não é obrigatório inserir a informação do local, tá? De publicação. Nívia, é uma citação bem diferente, né? Porque a referência é diferente, exatamente. Então, como é que nós vamos fazer? Na citação, você vai inserir dessa forma. O nome completo. E aqui, referente à data, gente, ele, geralmente, em APA, às vezes a pessoa utiliza essa estratégia, tá? De colocar a Constituição, ela foi publicada em 88, porém, em 2001 foi a edição mais atualizada. Então, coloca aqui a primeira barra a última, ok? No exemplo abaixo, eu tenho aqui a lei. Então, você vai iniciar com o número dessa lei, número com a data de publicação. Depois, eu tenho uma data aqui especificando, que vai aparecer lá, a data que foi publicada, tá? E aqui, logo após, eu vou inserir a ementa. A ementa sempre aparece abaixo do número da lei, do decreto, ok? Sempre vai ter um textinho. Regulamenta, ratifica, especifica tal coisa, sempre vai ter um textinho padrão, ok? Às vezes, gente, não se assustem. As ementas são grandes, tá? Algumas vezes são ementas, assim, de 8 linhas, mas vocês precisam colocar, ok? E, por último, neste caso, eu tenho aqui Presidência da República, mas poderia ser, por exemplo, um ministério,
Ministério da Saúde, Ministério de Justiça, tá? E como é que ficaria a citação? Você vai colocar a lei, o número, vírgula, o ano, ok? PowerPoint disponível online, né? O famoso SlideShare. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar autor, depois o ano de publicação. Aqui eu tenho uma inversão da data, tá? Fica assim mesmo, ok? Dia, mês. Título e subtítulo, se for o caso, né? Se tiver. Vou acrescentar esta observação, essa informação relevante. Então, dentro do colchetes, logo após o título, eu vou inserir PowerPoint Slides, tá? SlideShare é o nome da plataforma. Se for qualquer outra plataforma, você vai especificar aqui, seguido do link. Vídeos do YouTube. Você vai colocar a pessoa responsável, neste caso eu tenho uma pessoa jurídica, seria Harvard. Então, você vai colocar a pessoa aqui, depois a data de publicação. Perceba que, neste caso, eu já tenho um mês e o mesmo padrão que nós estávamos utilizando, né? Então, o mês e o dia, tá? Lívia, tá em inglês aqui, eu vou deixar sempre em inglês. Você, neste caso, gente, é porque eu peguei um exemplo em inglês, tá? Mas vocês vão, a maioria das fontes, né, que vocês utilizam em português, então vocês vão colocar em português, ok? Ou seja, você vai seguir o padrão da fonte de informação que você está utilizando. Título. Vou acrescentar esta observação também, que é uma observação muito importante, muito relevante, que é a informação de vídeo entre colchetes. E, por último, vou colocar a plataforma. Neste caso, com a plataforma YouTube. YouTube, depois o link. E agora o Facebook. Eu tenho aqui uma diferença entre postagem e página, tá? Então, postagem, nesse caso, é uma entidade, então eu coloquei aqui o nome da entidade, data de publicação, o título, né, a headline dessa postagem, tá? E a plataforma, Facebook. E claro, né, gente, é imprescindível que nesse tipo de fonte vocês não coloquem um link, tá? Vocês não podem fazer isso, tá? Vocês precisam colocar sempre o link, ok? Isso é uma postagem. Se for uma página, você vai colocar um nome, certo? O nome aqui da pessoa, ok? Depois, né, o nome da página que aparece lá, tá? Depois, a data. A Lívia, não tem como eu saber a data, em alguns casos. Coloquei aqui o exemplo para vocês terem como base. Se vocês não têm a data, vocês já sabem o que fazer. Coloquem o ND. Depois, a informação do home, que é o que vai em destaque, que é a homepage, né? Então, home. A informação especificando uma informação relevante, então, vou abrir o colchetes e vou especificar Facebook page. Em seguida, vou colocar a plataforma Facebook. E, neste caso, gente, tem aqui o exemplo recuperado de, né? Lívia, mas você falou que não precisa colocar o recuperado de. E realmente não precisa naqueles exemplos de livros, de artigos, né, de portais. Por quê? Porque não é mais obrigatório, e antes era algo, um elemento que você tinha que inserir em todas as suas referências que fossem da internet. Mas neste caso, gente, como uma página, ela pode estar disponível hoje e amanhã não, né, tem muitas páginas que são bloqueadas, que são excluídas, ou seja, eu tenho um tipo de informação aqui mais sensível, digamos assim. Quando for esse tipo de informação, aí é interessante que vocês insiram essa informação da data de recuperação, ou seja, a data que vocês acessaram esse link, ok? Instagram, da mesma forma. Então, eu tenho aqui a pessoa responsável, no caso, eu tenho aqui um museu de Asher, Filadélfia. Vou colocar o arroba do Instagram dessa entidade, no caso, entre colchetes, data de publicação, aqui a headline, tá?
Especificando o quê, gente? Especificando o tipo, no caso é uma fotografia. Se fosse um vídeo, vídeo, ok? Instagram, que é a plataforma, e o link. LinkedIn, pessoa, data, se não tem data, ND, home, que é a página home, LinkedIn page, a base, a plataforma, que é a própria LinkedIn, recuperado de, porque também pode ser que hoje esteja disponível, amanhã não, é uma informação mais sensível, depois o link. E agora uma observação, gente, caso vocês utilizem obras que sejam exatamente o mesmo autor e a mesma data de publicação, tá? Lá nas referências, elas são organizadas em ordem alfabética, ok? Então, o que é que vai acontecer se, Lívia, utilizei 2 livros do Paulo Freire? Todos os livros dele, os 2 livros que eu utilizei do Paulo Freire, todos foram publicados em 2015. Então, a gente tem um problema. Por quê? Porque lá na citação, eu vou colocar Freire e o ano. Se eu tenho Freire e o ano, 2 informações iguais para 2 livros diferentes, como é que eu vou identificar? Então, o que é que eu preciso fazer lá nas referências? Eu vou deixar as minhas referências organizadas em ordem alfabética, como eu falei para vocês. Tenho aqui exatamente a mesma informação do autor e do ano. Depois eu vou partir para o título. Então, eu tenho o direito, eu tenho o futuro. O que é que eu vou fazer? Como estão organizados em ordem alfabética, eu vou colocar o primeiro, o caractere A, no segundo, o caractere B. Se ainda tivesse um terceiro, caractere C, e assim por diante. Dessa forma, eu vou saber exatamente qual tipo de arquivo, qual seria o arquivo, neste caso do Habermas, que eu estaria utilizando. Seria o 2010A. Ah, então é o direito. Não, é o 2010B. Então, seria o livro O Futuro. Ok? Às vezes as pessoas confundem com o seguinte exemplo. Vamos supor que aqui fosse Habermas, J. e Silva. Então, eu teria 2 autores, 2010. No segundo aqui, seria Habermas, 2010. Você ia fazer a mesma coisa? Não. Por quê? Porque eu não tenho exatamente a mesma autoria. No primeiro é o Habermas e o Silva. No segundo é somente o Habermas. Eu só vou aplicar essa metodologia se for exatamente o mesmo autor ou os mesmos autores, tá? Exatamente igual, ok? Há algumas informações aqui sobre as referências. As entradas da lista de referências são ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor. Você vai seguir em ordem alfabética, tá? Os autores devem aparecer em ordem inversa, sobrenome, iniciais, o primeiro e segundo sobrenome. Isso vocês já sabem, estou só ratificando. O recuo, 1,27 centímetros da margem, a partir da segunda linha. Lívia, como assim? Vou já mostrar para vocês. O espaçamento é duplo. Então, perceba que eu tenho um espaçamento duplo por todas as referências. Como é que eu vou identificar onde vai iniciar e finalizar a referência? Justamente com o recuo da primeira linha. Se não fosse esse recuo da primeira linha, não seria possível, pelo menos de uma forma fácil, essa identificação, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o primeiro autor, o primeiro arquivo, né? A primeira fonte de informação, e ela finaliza aqui, e depois eu tenho o segundo. Perceba que sempre na primeira linha, eu vou ter aqui um destaque maior. Por quê? Porque eu vou fazer essa configuração, a partir da segunda linha, eu vou dar esse recuo. Esse recuo aqui é de quanto? 1,27 centímetros, ok? Então, vocês já sabem que esse recuo aqui é 1,27 centímetros. E agora, nós vamos para a citação. O primeiro tipo de citação, gente, é a citação direta. E o que seria a citação direta? É o Ctrl+C e o Ctrl+V das palavras exatas do autor, tá? Então,
copiei e colei com as palavras do autor. Lívia, eu posso fazer isso? Pode. Porém, vocês devem aplicar um tipo de formatação. Então, vamos lá. Vocês vão colocar sobrenome do autor, o ano e a página, tá? São 3 informações essenciais que vocês precisam inserir e elementos obrigatórios, tá? E eu tenho, gente, para uma citação direta, eu tenho 2 tamanhos. Eu tenho uma citação curta, e aí ela será caracterizada como citação curta quando eu tiver até 39 palavras. Então, neste caso, eu vou contar aqui não por linhas, como a gente está acostumado, mas sim por palavras, tá? E a citação longa, que é a partir de 40 palavras, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho aqui um exemplo de citação direta, tá? Com menos de 40 palavras, ou seja, até 39. Então, eu tenho o autor, ano, página. Aspas duplas no início e no final. Eu preciso destacar onde foi que eu copiei e colei. Exatamente, o início e o final, tá? E aqui, gente, eu vou dar 2 exemplos para vocês de formas que vocês podem inserir o autor, tá? Vocês podem inserir o autor no início de uma citação, que é este primeiro exemplo. Então, o autor, ele ficará contextualizado. Então, no exemplo, eu tenho aqui, de acordo com Silva e Rocha. Ou seja, eu tenho uma contextualização. Como eu trouxe o autor para a minha narrativa, eu vou seguir a regra da língua portuguesa. Então, se eu tenho 2 autores, eu vou separar pelo conectivo e, tá? Então, segundo Silva e Rocha, 2005, entre parênteses, que é o ano de publicação. Depois eu tenho o Ctrl+C e o Ctrl+V e a informação da página. A página fica aqui logo após as aspas, tá? Mas é um padrão que se utiliza na APA, que a gente está acostumado a sempre ficar ao lado do ano, né? Mas não achem estranho, tá? É dessa forma mesmo. E eu tenho um segundo exemplo, gente, que é a citação no final do parágrafo. Quando a citação está no final, perceba que já não tem aqui uma contextualização. Não existe uma contextualização do autor. O autor, ele está totalmente separado do texto. Neste caso, a informação vai ficar dentro do parênteses. Quando fica dentro do parênteses, fica em caixa alta. Então, como vocês podem ver, tenho aqui caixa alta dentro do parênteses, tá? Como eu estou seguindo especificamente a APA, neste caso, a APA limpa e seca, digamos assim, como assim, Lívia? Eu não estou seguindo a regra da língua portuguesa. Eu estou seguindo a APA. Por quê? Porque está dentro do parênteses. Então, eu vou utilizar o E comercial, tá? Então, eu coloco primeiro autor, E comercial, segundo autor, vírgula, ano, vírgula, página. E aí eu vou dar agora um exemplo do que pode acontecer com vocês, tá? Hoje em dia existem muitos artigos disponibilizados nas bases de dados que estão no formato em HTML. Então, o que é que significa? Esse artigo, ele não é paginado, não é em PDF, não é paginado, não tem essa informação. Então, o que é que vocês podem fazer? O que é que nós recomendamos? Vocês podem gerar um PDF ou simular uma impressão. Ambas as formas, este documento, ele será paginado e, neste caso, vocês vão conseguir inserir essa informação da página, tá? Algumas pessoas utilizam a informação, colocam, ao invés da página, colocam a palavra online ou SP, que seria a abreviação de sem paginação, porém, são formas que não estão disponibilizadas na norma, na APA, tá? São particularidades aí de uma instituição,
de um professor, de uma coordenação de curso, de uma revista, mas na norma não tem essa possibilidade, ok? E agora nós vamos para o outro tipo de citação direta, que é a citação direta longa. E ela é caracterizada quando eu tiver a partir de 40 palavras, tá? Como é que nós vamos fazer? Vocês vão deixar esse texto em um bloco único, separado, tá? Um parágrafo único. Eu não vou colocar esse recuo no início do parágrafo, que a gente geralmente dá através do tab. Isso não existe mais, tá? Então, eu vou fazer isso. Gente, por gentileza, desliguem o microfone de vocês, tá bom? Então, eu vou dar esse recuo, eu não vou dar esse recuo, vou sempre deixar aqui o parágrafo único, ok? E aí, percebam que eu tenho um recuo de 1,27 centímetros da margem esquerda. Então, esse bloco de texto aqui, ele vai ficar separado, ele não vai iniciar exatamente igual o meu texto de cima, tá? Vai ter uma pequena diferença. Então, eu vou dar esse recuo de 1,27 centímetros, eu vou deixar um bloco de texto único e separado, porém, a fonte, o tamanho, eu vou deixar, e o espaçamento eu vou deixar igual do texto. O que é que vai mudar? Basicamente, eu não vou deixar o mesmo recuo, eu vou dar um recuo maior de 1,27. O recuo padrão que nós utilizamos para o texto em si é 1,25 centímetros, então, neste caso, ele vai ficar com uma margem um pouco maior ainda, o recuo, tá? E, basicamente, é essa a diferença. E, claro, não vou colocar o recuo no início do parágrafo, ok? Fica o texto, o bloco de texto inteiro. O outro tipo de citação, gente, é a citação indireta. E o que seria a citação indireta? É aquela em que eu vou contextualizar aquela ideia do autor, ou seja, eu vou escrever com as minhas palavras, tá? Neste caso, eu não vou colocar as aspas duplas. Por quê? Porque é uma contextualização minha. Quais são as informações que eu devo inserir? Eu vou colocar o autor, ou os autores, e o ano de publicação. Lívia, neste caso, eu não preciso colocar a página? Não. Você só vai inserir a página se você copiar e colar com as palavras do autor. Então, vamos aqui para 2 exemplos, tá? Eu tenho a mesma coisa escrita de uma forma diferente. E vocês podem adotar essas 2 possibilidades e assim deixar o trabalho de vocês no nível melhor. Então, eu tenho o autor no início do meu texto, o autor contextualizado, Barros e Marinho. Estou seguindo aqui a regra da língua portuguesa, então vou colocar aqui o E, conectivo E, seguido do ano de publicação, entre parênteses. No segundo, eu tenho aqui o autor no final da citação. Então, eu já tenho os autores separados pelo conectivo não, né? Pelo E comercial, dentro do parênteses, APA, limpa e seca. Então, E comercial, tá? Barros e Marinho, vírgula, 2004. E agora eu vou mostrar, nesse quadro, como vocês vão inserir a chamada dos autores, tá? No corpo do texto. Então, eu tenho aqui todas as possibilidades. E teve também uma alteração, que essa alteração, ela simplificou demais, tá? A forma de citar. Então, vamos lá. Eu quero que vocês observem essas 2 colunas, primeiramente, tá? Eu tenho aqui o trabalho de um autor. Esse trabalho de um autor, a primeira vez que eu for citar no texto, eu vou colocar o quê? Vou colocar o autor e o ano de publicação. E as outras vezes que eu citar? Da mesma forma. Então, perceba que aqui eu tenho um exemplo do autor contextualizado. Então, segundo Medeiros, conforme Medeiros,
corroborando com Medeiros, ok? Depois, eu tenho aqui trabalho de 2 autores. Então, Dias e Silva e o ano de publicação. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez e assim por diante. No próximo tópico, nós temos aqui justamente a atualização. Por quê? Porque neste caso eu tenho um trabalho de 3 ou mais autores. Qual foi a diferença? A partir de 3 autores, eu vou colocar, já da primeira vez que eu for citar, o nome do primeiro autor que aparece, seguido de atial e o ano de publicação. E aqui já não importa se será a primeira vez, a segunda vez em diante. Eu sempre vou seguir esse padrão. Eu nem vou explicar como era antigamente, porque vocês vão se confundir, tá certo? Mas acreditem, facilitou muito, tá? Então, você vai colocar aqui Silva, etial, 2009, a segunda vez em diante, da mesma forma, ok? E claro, gente, eu estou trabalhando aqui com o autor contextualizado, o autor no início da citação, certo? O próximo são as entidades, identificadas por abreviaturas como autores. Então, tem um exemplo aqui do IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, eu coloquei um nome a primeira vez, o nome todo por extenso, e, entre parênteses, a sigla, a abreviatura, vírgula, o ano. Na segunda vez em diante, eu já não preciso colocar o nome todo por extenso. Eu vou inserir apenas a sigla e o ano. E, por último, eu tenho as entidades sem abreviatura, né, as entidades como autores. Neste caso, não tem o que fazer. Eu não vou fazer nada. Eu vou citar sempre da mesma forma, o nome todo por extenso, seguido do ano de publicação. Nessas 2 últimas colunas, eu tenho exatamente a mesma coisa, mas a formatação mudou um pouquinho, por quê? Porque aqui eu tenho a citação no final do texto, ou seja, dentro do parênteses. Então, se for um autor, ficará dessa forma, Medeiros 2010. Se forem 2 autores, Dias e Silva, e comercial, dentro do parênteses, tá? 3 ou mais, Silva et al. Entidades, vai ficar quase a mesma coisa. A diferença é que, como eu vou deixar o Instituto Brasileiro, nome por extenso, dentro do parênteses, eu vou separar aqui a abreviatura entre colchetes, na primeira vez, tá? A partir da segunda, vou colocar simplesmente a abreviatura e o ano dentro do parênteses. E, claro, as entidades aqui que não têm a forma abreviada, eu vou colocar seguindo o mesmo padrão sempre. Entre parênteses, instituição, vírgula, o ano. Ok? Então, ficou muito, muito mais simples, gente. Aqui estão as referências que eu utilizei para desenvolver, que nós utilizamos, né, para desenvolver essa apresentação, tá? Esses links são links muito interessantes que vocês podem estar lendo depois, tendo acesso a mais conteúdo. A gente procurou deixar aqui essa apresentação, ela ficou um pouco mais extensa, justamente porque nós inserimos vários exemplos aqui para vocês terem como base. E, claro, gostaria de agradecer a atenção de vocês e vamos para o momento de perguntas. A Gabriela, ela separou as perguntas para vocês. Vou ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui no chat. Só um instantinho que vão ser lidas, viu? O Alan está com o compilado de todas as perguntas, ele vai dizer quem é o participante e vai fazer a pergunta para você. Ótimo, perfeito. Pronto. Doriberto perguntou se já tem a última edição para mandar para a gente. Última edição, acredito que ele esteja se referindo da norma. É um manual, certo? E nós não temos esse manual na versão online, mas na internet tem em inglês, disponível em inglês.
Em português, a PUC, ela fez ela elaborou um manual e está disponível na internet. É um manual bem mais extenso, né? Então é um pouco mais profundo do que esta apresentação. Mas como vocês viram, essa apresentação ela está bem completa, tem vários exemplos que vocês podem estar utilizando, né? Pelo menos aí os principais, as principais fontes, e até fontes menos usuais, menos clássicas, né? Vocês viram aqui. Lívia, qual é a PUC? Deixa eu verificar, não recordo agora de cabeça. Vou verificar e vou colocar aqui no chat, certo? Tá bom, obrigado. Por nada. Alan, pode perguntar aí a próxima. Pronto. A Ângela Maria perguntou onde encontrar a referência APA. Acho que você já respondeu, né? Exatamente. Então vamos para a seguinte. É PUC Minas, tá, gente? O Edson Matos perguntou qual seria o valor das margens e do recuo em polegadas. Aí me pegou, viu? Não lembro de cabeça. Eu teria que acessar o manual para verificar. Porque realmente o que eu decorei é o padrão que a gente utiliza, 1,27. Pronto. Pergunta seguinte foi a da Elaine. Ela perguntou, poderia explicar novamente como fica o e-comercial com 3 autores? Eu vou até copiar essa pergunta aqui, porque tem um símbolo. Acho que o que interessa a ela aqui é o símbolo. Certo. Pronto. Deixa eu verificar aqui o chat. Neste caso, se for na referência, você vai colocar o primeiro autor, vírgula, segundo autor, vírgula, o e-comercial e o terceiro autor. Isso na referência. Recapitulando, lá nas referências, nós vamos fazer o quê? Vamos citar até 20 autores, ok? Mas, na citação, como nós acabamos de ver, o que é que acontece na citação? A partir de 3 autores, eu vou colocar o primeiro etial. Então, só para especificar, tá? Se for na referência, você vai colocar o e-comercial entre o penúltimo e o último autor sempre, independente da quantidade. Né? Até 20 autores, você vai colocar lá os primeiros, quando chegar no penúltimo, você acrescenta o e-comercial e o último. Nas referências. Na citação, se for 3, a partir de 3 autores, independente da quantidade, a partir de 3, você vai colocar somente o primeiro seguido de etial. Pronto. Pergunta seguinte também tem a ver com uma grafia. Eu vou até digitar aqui também. Perguntaram como fica a questão das línguas na segunda edição. Pronto. Você vai fazer o seguinte, você vai seguir o padrão da fonte de informação que você está utilizando. Então, tem o exemplo aqui em inglês e o exemplo em português. Então, em português a gente usa esse Azinho, em inglês seria esse ND, tem também o TH, né? Você vai utilizar de acordo com o padrão da fonte de informação que você está utilizando. A Letícia Cristina perguntou, pode colocar o DOI e o endereço do eletrônico ou tem que optar por um dos dois? O modelo, na atualização que nós vimos, não se utilizam os dois. Até porque, se você tem o DOI, não tem necessidade de colocar o URL comum. Porque, como eu falei, o DOI é um tipo de URL, mas é um tipo de URL superior, porque ele é mais confiável. Se você pegar um URL, um DOI, hoje, próximo ano, daqui a 5 anos, possivelmente, né? Nós temos aí quase 99% de certeza, ele foi feito para isso, para funcionar perfeitamente, né? Diferente da URL comum, que pode ter algum problema de direcionamento, pode ter algum problema que os robôs ficam trabalhando na página, de base de dados, as bases que estão indexadas, tudo isso acaba afetando a URL comum, diferente do DOI,
tá? Então, sempre, se você tiver o DOI, sempre seguir como padrão utilizar o DOI. O Paulo Rebelo, ele colocou aqui essa seguinte pergunta. Não sei se eu entendi ela bem. Parte da obra, autores diferentes. Capítulo de livro ou de artigo, como ficaria? Ah, você quer saber o exemplo de capítulo de livro, né? Eu vou pegar aqui um exemplo e vou colocar no chat para ficar mais fácil, tá certo? De capítulo de livro. Enquanto isso, pode perguntar, Alan, para a gente ganhar tempo. E dar tempo para responder todo mundo. Vitor Mariotto perguntou: no caso de artigo de periódico em português, cujo ano vem acompanhado do mês, o nome do mês fica em português, correto? E com a inicial maiúscula, correto? Sim, exatamente, que é justamente o padrão do arquivo, do documento que ele está utilizando, né? Essa é a pergunta. A Yara Ribeiro colocou: qual o recuo a partir da segunda linha? 1,27 centímetros. Noemi Timbó, ela perguntou: você considera a quarta letra? Antes, tinha essa questão, eu já tinha assistido alguns treinamentos que falava, você pode seguir como padrão, deixar o texto, a primeira letra da segunda linha, abaixo da terceira ou da quarta letra da linha superior, da linha acima, né? Mas nós já temos esse padrão, que é 1,27 centímetros. Então, ao invés de você ficar tentando inserir esse texto abaixo da terceira ou da quarta letra da palavra superior, é melhor você configurar mesmo no próprio editor de texto, ou no Library, no Word, é muito simples, é muito fácil de fazer isso. Algumas pessoas têm dificuldade, mas se você colocar no YouTube, por exemplo, tem vários vídeos que ensinam a fazer isso, é bem simples. A Rosângela de Souza perguntou: nas datas, o dia fica antes ou depois do mês? Sempre as datas depois, o mês sempre vem primeiro o ano. O ano, vírgula, aí depende da fonte de informação. Alguns tipos vai aparecer o mês, ano, mês e dia, outros vai ter ano, dia e mês. Tem os exemplos aqui, né? Então depende do que ela vai utilizar. A Yara Ribeiro perguntou se o espaçamento entre linhas para citações longas diretas deverá ser duplo também. Isso. Você vai seguir o padrão que está num documento, né? Então, por exemplo, às vezes, como eu falei, porque quando a pessoa utiliza a APA, ela vai utilizar, muitas vezes, somente citação e referência, seguindo o padrão APA. A estrutura do restante do trabalho segue, por exemplo, a BNT. Se for seguir a BNT, a estrutura do trabalho, dos parágrafos, é 1,5, 1,5. Então, neste caso, a citação longa, ela deixaria esse espaçamento, 1,5. Não, Lívia, eu estou desenvolvendo um artigo, estou submetendo para uma revista, essa revista, ela segue a norma APA, o manual inteiro, que é a estrutura para o artigo inteiro, e o artigo inteiro, ele é alinhado à esquerda e o espaçamento é duplo. Né? Então, não é nem justificado como a gente está acostumado. Vai depender do padrão que você vai estar utilizando onde? No seu documento, certo? Então, se for a BNT, o espaçamento é 1,5 justificado. Então, você vai deixar da mesma forma. Se for APA, Lívia, eu estou seguindo APA, o manual da APA. Então, você vai deixar alinhado à esquerda e o espaçamento duplo. A Letícia Cristina perguntou se o et al. É escrito normal ou em itálico. Normal. E para finalizar, a Noemi Timbó perguntou: se tiver 3 autores, cita os 3? Não. Se tiver 3 autores, a partir de 3, você vai colocar o primeiro et al.
Você só vai citar os autores se for 1 ou 2. A partir de 3 é o primeiro et al. Lembrando, et al. Só existe na citação. Et al. Não existe lá nas referências. E agora a gente tem essa última pergunta aqui no chat da Yara Ribeiro. Mas se for a BNT, eu não colocaria espaços simples nas citações longas? Não, Yara, porque a APA fala para você deixar a formatação de fonte, espaçamento, tudo exatamente igual do texto que você está utilizando. Qual é a diferença? A diferença está no recuo, que é 1,27 centímetros. Mas o padrão de formatação, ou seja, o espaçamento é o mesmo, o tamanho da fonte é a mesma, porque a gente está acostumado a seguir o padrão da ABNT, que muda tudo, né? Muda até o número da fonte, fica 10, tá? Então, o que é que vai mudar? A única coisa que vai mudar, eu vou deixar o bloco de texto separado, sem o recuo inicial sem aquele recuo no início do parágrafo, tá? Ou seja, não vou colocar o tab, e vou dar esse recuo um pouquinho maior, de 1,27, não 1,25. Por nada. Sim, Letícia. Aí, no caso, seria uma citação de citação. Por que é que a gente não aborda esse tipo de conteúdo? É porque o APUD, gente, é quando você cita uma pessoa citando outra pessoa. E, geralmente, não em todos os casos, claro, mas na maioria dos casos não é bem visto, né? As pessoas veem, os professores veem como, os avaliadores, inclusive, veem como um trabalho preguiçoso, porque vamos supor, vocês estão lendo um artigo, e lá naquele artigo tem uma citação do Costa 2015, tá? Vocês estão lendo o meu artigo, por exemplo, da Lívia, e eu fiz uma citação na página 10 do Costa 2015. O que é que a pessoa faz? Ao invés das pessoas irem nas minhas referências e terem acesso à fonte primária, porque quem escreveu aquilo foi a Lívia? Não, foi o Costa. Então, ao invés de eles irem na fonte primária e avaliarem realmente esse texto, lerem, ver essa ideia do autor, né? Porque eu posso ter uma perspectiva e você pode ter outra perspectiva, de acordo com o mesmo texto, né? A mesma ideia, tá? Então, o ideal é que você verifique essa fonte primária. Mas o que seria a citação de citação? Você vai me citar, eu citando outra pessoa. Por isso que isso é visto como um trabalho preguiçoso, certo? Mas eu vou colocar aqui um exemplo para vocês. Inclusive, nas capacitações, os professores nem querem que a gente aborde, né, esse tipo de tema. Por isso que a gente acaba não explanando. Pronto, pessoal. Caso vocês tem mais tenham alguma outras coisa? dúvidas, a orientação é que vocês vão ser respondidos agora por e-mail, ok? Então, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta... Lívia, tem uma pessoa, acho que foi Cíntia, que postou aí no chat um link da APA lá de São Paulo, da USP. Procede? Será que é da 7ª edição? Da 7ª edição, sim. É isso mesmo. Tá, jóia, obrigado. Por nada. Sempre lá na capa, gente, vai aparecer, tá bom? A informação para vocês. Estou abrindo aqui o link. Aí tem tanto esse da PUC quanto o de São Paulo, que aqui.